Alguém aí falou a respeito da epistemologia kantiana. Muito bem, então eu sou um tomista, não sou nem um pouquinho a favor da epistemologia kantiana, acho que isso é um desastre. E eu gostaria de contextualizar um pouco a filosofia kantiana, de uma forma geral, e sua epistemologia em particular. Um autor certa vez disse que Kant é o filósofo do protestantismo. E esta é a pura verdade, porque o trabalho da vida de Kant foi justamente fazer uma síntese daqueles que foram os corolários da reforma protestante. A saber, o racionalismo continental cartesiano, de um lado, que é aquele que diviniza a razão humana, aquele que leva para a filosofia o livre-exame, a onipotência do livre-exame da teologia de Martim Lutero, que agora você que está lendo a Bíblia é a pessoa iluminada pelo Espírito Santo, e é pela leitura da Bíblia que você recebe a graça e a fé que te salva. Então esta é a noção, e você não precisa de intermediários, sem mediadores, você mesmo é aquele que descobre o conhecimento ou a convicção que vai te salvar. Traduzindo isto para a filosofia, nós temos o racionalismo cartesiano, onde você sozinho descobre a existência de Deus, a existência do mundo, as leis da natureza, do movimento e etc. É este um dos frutos da reforma protestante, o racionalismo, que depois iria desembocar no iluminismo, no deísmo dos enciclopedistas, dentre os quais Diderot. E aí você pode me perguntar, mas o que isso tem de protestante? Eles eram católicos, eram franceses, não eram? Na França, naquela época, eles tinham uma heresia chamada jansenismo, que depois seria condenada se não me engano é bula, né? Bula unigenitus, não lembro agora o tipo de documento, mas seria condenado por um papa. E essa heresia era uma protestantização do catolicismo. Entende? Ela era uma filha do protestantismo e foi condenada pela igreja, mas é esta a seita que levou muita gente, como Pascal e Diderot mesmo, né? No princípio. E daí eles foram para, não no caso de Pascal, claro, mas no caso de Diderot, para a apostasia. Então, é essa orientação protestante. Então, isso nós temos de um lado. Essa foi uma das correntes que Kant tentou conciliar. Que já não é, vejam bem, já não é o racionalismo tomista. Já é algo bem diferente. Porque o racionalismo tomista, ele entende que o conhecimento humano, ele vem e depende dos sentidos. Descartes já o nega. Ele também reconhece humildemente os limites da inteligência. Descartes não. Descartes ele realmente diviniza o intelecto. E o que São Tomás jamais estaria disposto a fazer. Então, ele já está lidando com uma epistemologia inflamada, com uma epistemologia exagerada, mas que é uma consequência natural da concepção protestante e rebelde, contrária a qualquer autoridade, a não ser a do juízo privado daquele que lê a Escritura por conta própria. Correto? E, de outro lado, o que Kant vai fazer? Temos um outro extremo, é uma outra escola filosófica que surgiu também do protestantismo, que é o empirismo. Se vocês forem estudar o fundamento teológico da Reforma Protestante, vocês vão ver que ele se baseia na escola de Guilherme de Ockham, que é o nominalismo. E o nominalismo, ele, que é uma corrente, inclusive, nascida em Oxford, na Inglaterra, né, tem a tendência de ser empirista, de separar, na verdade, a religião
da filosofia, de modo que a filosofia tenha toda a sua autonomia e ela deve se basear em experiência, né? Ser confirmada pela experiência. Essa orientação empirista do protestantismo e do nominalismo, que é o pai do protestantismo. Lutero dizia que Guilherme de Ockham foi o seu grande mestre, né? Então, isto aí é levado às suas últimas consequências para o Hume, que foi aquele que despertou Kant do seu sono dogmático. Então, o Hume ele é tão empirista, né, que ele chega mesmo a negar conceitos básicos como de causa, e na moral, conceitos como de bem, de bom, ele nega. E isto justamente porque ele é totalmente empirista e creio que você apenas conhece as coisas por via da experiência, que todos os juízos que nós fazemos depois é simplesmente uma generalização a partir de experiências, né? E são coisas que nós fazemos por conta própria, que não tem fundamento na realidade, mas apenas a nossa experiência das coisas, né? É o que acaba desembocando no subjetivismo, né? E tudo mais é convenção. E isso é um problemão, né? Porque, por um lado, você tinha as vantagens do racionalismo, a onipotência da inteligência que descobre as coisas, e de outro lado você vê o empirismo dizendo que não, que na verdade isso são coisas que nós convencionamos, não é mesmo? E como é que eu vou conciliar então esses dois excessos protestantes? E nós temos lá o nosso pietista protestante lá da Prússia, né? A época pertencia à Prússia, a Alemanha, onde Kant vivia, né? Mas que hoje é parte da Rússia. Mas, seja como for, o alemão, pietista protestante, né? Ele, então, tomou a tarefa de resolver esse problema. Mas você veja, ele não está corrigindo a epistemologia atomista e aristotélica realista, mas ele está combatendo essas duas correntes que são visões extremadas, extremos, né? Um que é extremamente racionalista, você diz que o intelecto é onipotente, né? E o outro, ele é extremamente naturalista, ele diz que a natureza, né, é onipotente, ou as sensações, e no fim a nossa razão ela é apenas uma subordinada que faz lá a sua generalização, mas depende totalmente das experiências. Então você tem esses dois excessos, e é isso que Kant vem tentar resolver com seu juízo sintético e as suas categorias e tudo mais. Então o nosso alemão vai tentar conciliar esses extremos e dizer o seguinte: olha, a nossa experiência ou o conhecimento, ele é construído pela razão e pela experiência. Da seguinte forma: você, com a sua razão, você entra em contato não com as coisas mesmas, mas com os fenômenos, ou seja, manifestação das coisas ao seu redor. E nisso acontece uma síntese, para simplificar, claro, né? Você vai estabelecer juízos sobre a realidade que aparece a você, que não é a realidade em si, mas é apenas a manifestação, a partir das categorias que você tem na sua mente. Compreende? Então, é isto. Isso significa que a operação do conhecimento, ela é essencialmente subjetiva. Por quê? Porque essas categorias não estão na realidade, mas elas estão na sua cabeça. Entende? Então, como é que nós vamos escapar da jaula do subjetivismo? Aí que a gente vai dizer, bom, mas isso é comum para toda a humanidade. Aí vem o tal do intersubjetivismo. Os pensadores contemporâneos, de qual orientação eles sejam, eles vão construir suas ideias com base nisso já, partindo de Kant.
Então, eles já não vão partir de uma noção metafísica da realidade, onde as categorias estão nas coisas. Entendeu? Não. Eles vão partir da noção realmente de que toda a humanidade tem as mesmas categorias, por isso é universal, mas é universal para nós. Compreende? Então, nós não conseguimos captar realmente a essência das coisas, mas apenas a sua manifestação e isto em comum. Então, por isso que pode haver ciência, pode haver até mesmo juízo nas artes, certo? E na moral, você pode ter juízos certos, porém, sempre dentro dos limites de que isto é para o homem, isto é humano. Ora, as consequências disso, naturalmente, é o humanismo, é característica da nossa época. Você coloca realmente o juízo humano, né, e só se interessa pelo juízo humano. Essa é uma das marcas, né, e por isso o Kant ele é o padroeiro da ONU, né, e do globalismo e do humanismo de uma forma geral. Ele fala da paz perpétua nos seus escritos políticos, né, e também aquele dilema do subjetivismo. Quer dizer, se é assim, então a ciência ela pode ser reduzida, de certa forma, ao consenso. Então, a ideia da comunidade científica, do consenso, né? a questão, a tendência do relativismo da ciência, certo? Por não partir das premissas do realismo. Então, é um outro problema que nasce com Kant, né? Que vai levar à crise das ciências europeias e tudo mais, né? Então, isto aí é um esboço de mais ou menos o que seria, de uma forma bem simplificada, o pensamento de Kant e o seu contexto. Eu acho que é muito importante observar esse contexto, observar as raízes teológicas do pensamento moderno, porque isto é muitíssimo importante e nós não podemos subestimar isso. Entende? O que há na nossa época realmente é uma protestantização do intelecto. Entende? A filosofia moderna, entende? É uma filosofia que está nos parâmetros do nominalismo e do protestantismo. Nós não podemos negar isso. Entende? E se você não gosta, né, você precisa compreender bem ela, claro, mas também compreender aquela que é a sua principal oponente, que é a filosofia escolástica, da escola de São Tomás de Aquino, que é uma versão moderada da nossa compreensão da realidade. Ela não nega que nós sejamos capazes de compreender as categorias que estão nas coisas, mas também não diz que essas categorias que são compreendidas por nós, elas têm existência própria, não é? Fora das coisas. Não, elas estão nas coisas e nós conseguimos percebê-las, mas sempre é necessário fazer esse exercício de voltar às coisas para que você realmente esteja de acordo com as coisas, entende? Que você capte a verdade das coisas, porque na concepção tomista, a verdade é a adequação do intelecto à realidade. Então, há essa noção de obediência e fidelidade ao real. O tomista ele vai admitir assim, realmente existe uma certa limitação no nosso conhecimento. De fato, isto existe. Nós não somos Deus, como iriam dizer os racionalistas. Mas também não é verdade que nós temos apenas experiências esporádicas das coisas. Nós conseguimos captar nas coisas o que há de permanente nelas. Somos capazes de fazer isso. Tanto é que os homens, eles dialogam entre si sobre questões que seriam inconcebíveis para o cachorrinho ali da rua, como, por exemplo, questões de justiça, questões de bem, enfim, muitas noções de coisas invisíveis, mas que estão nas coisas. Virtude, por exemplo, que são hábitos, vícios. Nós conseguimos falar sobre essas coisas invisíveis que estão nas coisas, que não é uma criação nossa, mas nós vemos elas. Como, por exemplo, você vê na vida do justo, né? A justiça, a temperança,
a modéstia, a fortaleza, isso está nas coisas. Porém, para que isso se verifique realmente, você precisa sempre estar voltando à realidade e submeter o seu intelecto sempre ao real. Isto é a fonte. Veja, é uma concepção imune de ambos os excessos que Kant tenta conciliar. Ela é imune desses dois excessos. E ela funciona tão bem quanto a solução de Kant. Entende? E eu acrescento que nós podemos questionar o juízo sintético de Kant, a realidade desse juízo sintético. É possível fazer críticas a isso. Autores já fizeram. Eu não creio que eu tenha competência de me aventurar a fazer isso antes de ler a obra de Kant de uma forma completa e ler seus comentadores de uma forma completa, como eu já fiz com Maquiavel. Esse eu tenho capacidade de falar alguma coisa agora. E Descartes, de certa forma, mas Kant ainda não. Então, paciência, não posso fazer isso. Mas vocês vão ver que já tem muitos outros autores que o fizeram. Né, e que é possível você fazer uma crítica da crítica de Kant. Mas, por outro lado, você veja o realismo, que é tão pouco falado, o realismo tomista, aristotélico, né? Ele serve para a ciência tão bem, obrigado, né? Tão bem quanto o kantismo. Só que tem um problema. O nosso mundo moderno, ele vive sob as premissas do protestantismo, da rebelião contra a religião verdadeira. E não admite qualquer coisa que possa lembrá-la e nos trazer de volta para lá. Então, o aristotelismo é uma coisa que, no princípio da modernidade, ele foi dispensado. Eles tentaram construir soluções ao aristotelismo, mais em razão dessa hostilidade ao catolicismo do que por razões realmente científicas. Entende? Eu insisto a importância de estudar as origens teológicas das querelas modernas, contemporâneas, porque é aí que está o X da questão. O problema é uma questão de teologia, e o problema que nós temos atualmente é que ciências inferiores à teologia, elas tomaram o primeiro lugar. Entende? E aí não existe ordem nas ciências de fato. Entende? Porque aquilo que estabeleceria a ordem nas ciências é a ordem da teologia, a ciência suprema, parte do conhecimento certíssimo revelado por Deus. E partindo de premissas certíssimas, de conceitos certíssimos dados pela revelação, é que você consegue construir, entende? O ordenamento tanto das ciências quanto da vida política. Sempre foi assim. Nós que estamos tentando fazer diferente, graças ao livre exame dos protestantes, né? E o desembocar dele no subjetivismo, né? Que é característico da nossa época. Então, esses são os comentários que eu gostaria de fazer a respeito de Kant. Não sou, infelizmente, um grande conhecedor do assunto. O que eu sei de Kant é o que eu sei a partir da leitura de manuais que falam a respeito dele, mas penso que a contextualização que dei é bastante útil, certo? Porque não é algo muito comum de se fazer essa contextualização. Isso foi algo que eu descobri depois de certos estudos, né? Mas de fato ela existe e é importante a gente tomar em conta e saber onde que a gente está pisando realmente, beleza? Então é isso aí, forte abraço e fiquem com Deus.